Nossas boas-vindas. Esse é o canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Mais uma vez, nós estamos nessa oportunidade numa oratória virtual, conforme a gente conseguiu estipular para fazermos as nossas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, da continuidade aos evangelhos da casa, em tempos em que a gente não está podendo se reunir, em tempos que, por conta das restrições do distanciamento, agora que a gente está conseguindo retomar os trabalhos, mas ainda assim com todos os cuidados, com toda a questão do distanciamento. Então, as oratórias virtuais continuam a ser transmitidas como forma das pessoas que não estão podendo comparecer, não estão podendo se reunir ainda, até porque ainda é um momento de muito cuidado, de muito resguardo em relação a essas condições, condições sanitárias. Então, a gente tem a oratória dessa noite, mais uma vez nós vamos colocar no ar e vamos dando continuidade na medida em que nos for possível continuar com essas oratórias virtuais, ou até mesmo com outros temas. Lembrando que, para comparecimento na nossa casa, precisa apresentar carteirinha de vacinação e manter o uso de máscaras e o uso de álcool em gel durante toda a permanência na casa, manter o distanciamento, evitando assim maiores problemas quanto às questões sanitárias. Estamos com as campanhas de alimentos em aberto. Nós temos a arrecadação dos itens principais de cesta básica para oferecimento para as famílias cadastradas, composto por arroz de 5 quilos, feijão, macarrão, açúcar, sal, óleo, molho de tomate e enlatados em geral. Então, nossa campanha de arrecadação tem continuidade porque nós continuamos com o trabalho de distribuição de cestas básicas na medida do possível para as famílias cadastradas conosco. E em breve nós vamos ter aí a divulgação de mais um bazar da Pechincha para que a gente consiga ter uma maior arrecadação e manter os nossos trabalhos, a manutenção da casa. Então, em breve nós estaremos divulgando. Está em andamento o bazar de artesanato, já está com metade dos seus itens já foram vendidos. E o bazar de livros, que também está com desconto sobre os títulos oferecidos na entrada da casa. E com isso tudo, a gente procura manter as condições financeiras para que a casa continue atendendo, continue atuando com suas atividades de ensino, de propagação do Evangelho e de distribuição de cestas básicas. E agora, convidamos a todos para que se concentre em si mesmo, para que entre num momento de reflexão em que a gente consiga concentrar nossos pensamentos em nós mesmos, que a gente consiga fazer uma conexão espiritual, uma conexão interna com os nossos mentores,
com Deus nosso Pai e Jesus o nosso Mestre, que possamos, a partir desse momento, mergulhar nossa alma nessa atmosfera mais leve, nessas camadas vibratórias mais elevadas, e assim possamos concentrar nosso pensamento nos ensinamentos de Jesus, que a gente consiga colocar tudo que a gente puder refletir essa noite, essa oportunidade, em nossa vida cotidiana. E é assim que nós vamos dando início com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós temos nessa oportunidade a proposta de leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não pôr a candeia embaixo do alqueire. Vai dos itens 1 a 5, porque fala Jesus por parábolas. E a primeira reflexão, a primeira leitura que nós temos, eu vou começar da segunda e terceira leitura, porque a primeira é repetitiva, está no Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Mas se a gente lê a leituras 2 e 3, a gente já abrange tudo o que a gente precisa para essa reflexão. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que estejam entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E a terceira leitura. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que eles fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste mundo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. E isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. E antes da gente fazer a nossa proposta de reflexão, a gente podia primeiro discorrer um pouco sobre os significados dessas palavras, né? Candeia, que é um objeto de pavio para ser aceso no escuro, né? Nós estamos falando de uma época em que, para iluminar um ambiente, precisava-se de uma
um pavio. Então, a candeia era esse objeto que era preenchido com óleo e colocava-se um pavio para queimar. E aí se colocava ele num candeeiro, local mais alto, um local que estava acima na construção, para que ele pudesse iluminar o ambiente. Então, quando você coloca um pavio aceso num lugar muito baixo, você praticamente não ilumina nada, mas quando se coloca num lugar alto, ele ilumina todo o ambiente. E o alqueire que naquela época tinha um significado de um local onde era guardado uma candeia. A candeia, quando estava apagada, ela ficava depositada no alqueire. O alqueire era um lugar de guarda, era também um lugar de medida, mas aqui se tem, nessa época, um local de guarda da, da candeia quando estava apagada. Então, o que significa, em termos de parábola, em termos de ensinamento, o que significa não colocar a candeia embaixo do alqueire? Não colocar a candeia embaixo do alqueire significa não esconder sua luz quando acesa e colocando no candeeiro para que todos partilhem da sua luminosidade. No entanto, os ensinamentos de Jesus eram expostos em formato de parábolas, que eram pequenas histórias da vida cotidiana daquele povo, porém com um significado mais amplo. Mas, naquela época, era costume utilizar a tradição oral. A tradição oral que era passar os ensinamentos falando, contando, fazendo oratórias. Nós estamos falando de uma época que não tinha pouca escrita, existia escrita, mas os escribas eram os que eram os profissionais de interpretação de escrita. A maior parte do povo, o povo comum, eram povos lavradores, eram pastores, não eram pessoas letradas. Então, passar conhecimento espiritual, passar conhecimento religioso da religião que eles já tinham lá de Moisés, vinha pela tradição oral, através de cânticos, de orações, repassando ensinamentos e fatos históricos registrados pelos chamados profetas e por Moisés. Os profetas que eram chamados pastores, pessoas que costumavam conhecer essas histórias, guardar na memória esses cânticos, esses fatos históricos dos mais antigos e reproduzir da sua forma para os novos que estavam aprendendo. Então, essa época eles não tinham muita leitura, passar ensinamentos através de histórias era uma forma de fazer com que fossem recontados através das gerações futuras. Então, vai contando-se a história de um para outro de forma que ela vai se perpetuando, ela vai se mantendo ao longo das gerações e não se perdem. Muitos dos cânticos, muitos dos fatos históricos desses antigos poderiam ter se perdido ou se tornado interpretados como lendas. Talvez nem todos pudessem ser interpretados como fatos reais, mas a tradição oral passada através desses cânticos, através dessas parábolas, elas acabavam se perpetuando com maior facilidade. E até hoje, né, se a gente contar um fato histórico, se a gente contar alguma coisa, se bem que hoje a gente conta com muito registro escrito, muito registro de imagens daquilo que se conta.
mas mesmo assim, fica muito mais na memória se a gente contar uma história a respeito de algo que tem um significado diferente, um significado maior do que a própria história que está sendo contada. Então, se a gente pudesse fazer uma experiência em que a gente pudesse inventar uma história simples e que pudesse ser guardada na memória e ser, por muitas vezes, ser relembrada e passada adiante. Então, nessa nossa experiência, nós vamos tentar a seguinte história. Numa noite escura, um fenômeno da natureza fez com que todas as luzes se apagassem e ninguém fosse capaz de restabelecer condições adequadas de iluminação. Então imaginemos um local qualquer em que ficasse completamente escuro, não tivesse nenhuma fonte de iluminação. E durante muito tempo as pessoas ficaram tentando recriar uma forma de restabelecer a iluminação. As pessoas se esforçaram por tentar várias soluções e ninguém foi capaz de restabelecer a iluminação nessa nossa história fictícia. E aí o que aconteceu com as pessoas? Elas começaram a sentir medo. O desconhecido começou a apavorar elas. E essa sensação de desamparo, era uma situação desconfortável. Criou-se então um grande desconforto e com isso as pessoas acabaram se sentindo desprotegidas e perderam a sua fé no futuro, como se estivessem sofrendo algum tipo de punição. Isso fez com que as famílias se mantivessem muito próximas como forma de proteção a um perigo externo e se mantivessem em silêncio como forma de não serem notadas. Ou seja, num perigo como esse, desconhecido e difícil de imaginar uma solução imediata, devido à grande comoção psicológica que isso trouxe, cada vez mais as pessoas se retraíram em seus lares, se retraíram em seu local de refúgio, aqueles locais que entendiam como de maior refúgio possível para passar por aquela situação difícil. E por conta de se acharem protegidas, elas se uniram em um ambiente em que elas pudessem se ver, se tocar, se proteger, saber umas das outras o que estava acontecendo ao redor até que alguma situação pudesse melhorar. E o silêncio é também uma forma instintiva da gente se sentir protegido, de uma forma mais primitiva que existe, da gente sentir que a gente está cuidando para que não possamos ser notados por alguma ameaça externa. Se mantivermos o silêncio, é como se não pudessem nos encontrar. Então, é como se a gente estivesse se escondendo mesmo para evitar esse perigo. Mas uma única pessoa teve uma ideia de acender uma vela em um campo aberto. Ela se dirigiu até um campo aberto, tomou a coragem de ir até um campo aberto e acendeu uma vela. Só que aquela única luz, um ambiente tão escuro, um ambiente que estava tomado por tanta escuridão, uma única vela pode ser vista, pode ser notada de longe. E pouco a pouco algumas pessoas iam se aventurando a descobrir quem é que tinha acendido aquela vela e se não era ideal que se juntassem a ela levando também uma vela acesa. Então tomaram coragem de se aproximar e fazer o mesmo, acender uma vela e se juntar
àquele que tinha acendido primeiro. E conforme as velas foram se juntando, a iluminação foi se expandindo e mais famílias começaram a ver e tomar coragem e se juntar àquele ambiente. A iluminação foi ficando mais intensa, com a junção de várias velas acesas, provocando naturalmente as outras famílias a se juntarem a um ambiente mais acolhedor, onde todos partilhavam a mesma sensação de resgate de seus valores e de sua fé. Todos os que se sentiram confortáveis a se aproximar e partilhar desse momento foram acolhidos, e com o tempo cada um dos presentes passou a reconhecer nos rostos uns dos outros seus traços de semelhança e sensação de pertencer a uma comunidade, a uma crença, a valores morais comuns, constituindo não mais uma grande vizinhança, mas uma gigantesca família. Tudo se restabeleceu e todos voltaram para seus lares. No entanto, modificados internamente, de maneira duradoura, se sentiram mais próximos, nunca mais se sentiram desamparados, não diferenciavam mais características físicas ou culturais em suas convivências e passaram a valorizar mais a harmonia moral ao invés das aparências passageiras. Uma única luz pode fazer toda a diferença em meio às trevas. Uma iniciativa de união, de propósitos, pode modificar toda uma comunidade de forma definitiva, ainda que o convite não seja aceito por todos no momento que é feito. E, para aqueles que resgataram sua fé e voltaram modificados, nunca mais voltariam a se sentir como era antes. A seu esforço, a sua fé, a sua força interior passa a ser agora definitiva para todas as dificuldades impostas. E sentir-se amparado, sentir-se pertencente a uma grande família é uma das principais mensagens de Jesus, que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, que, portanto, nós somos de verdade uma grande família, muito mais do que uma grande comunidade, uma grande cidade ou um grande país. E quando nos aceitamos como uma grande família, aceitamos qualquer traço de aparência externa ou de característica pessoal de forma equilibrada e sem preconceitos, porque nós todos vamos passar por todas as experiências materiais possíveis ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. E essa história contada dessa maneira, ela pode ser lembrada e recontada para as próximas gerações, de forma a se perpetuar no tempo, ainda que não seja uma história real e gerar em cada um suas próprias reflexões quanto ao seu significado. É claro que essa pequena história não tem a mesma importância, a mesma alcance dos ensinamentos de Jesus. Ela traz apenas algumas reflexões a respeito de como é importante a gente ter a nossa própria luz e acender para aqueles que estão numa busca, num temor, como todos nós já passamos em algum momento, como é importante termos a fé de que se a gente seguir uma luz guia, nós vamos chegar num destino de harmonia, num destino acolhedor e que nos tira das trevas. E que cada um tem o seu momento de
aceitar o convite para seguir com a luz. Cada um tem o seu momento e cada um tem a sua experiência, a sua vida própria, para que alcance esse momento certo de se alçar à sua luz e se elevar internamente. Jesus nos acendeu uma luz e a colocou em um lugar alto para que pudesse ser vista e se propagar em meio à escuridão. Se pudermos aceitar o convite e juntarmos nossa luz nessa espécie de procissão pela iluminação dos corações, estaremos seguindo o significado dessa parábola, não pôr a candeia embaixo do alqueire, ou seja, colocar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente deseja de melhor para o futuro das almas, ao serviço da propagação dessas ideias, das ideias de Jesus, para todos aqueles que estejam nessa busca, para todos que estejam no seu momento de aceitar essas ideias e essas propostas. Então, não existe nenhuma verdade espiritual que não se fará conhecida. Mais cedo ou mais tarde, elas se farão conhecidas por todos. E isso não depende da vontade do cristão, isso não depende do esforço do cristão. As ideias verdadeiras, a reforma moral, ela vai acontecer conforme planejado por Deus. Nós somos apenas instrumentos para isso. E o momento de trevas são os momentos das aflições, são os momentos dos desafios, são os momentos em que nos sentimos desamparados. Mas não precisamos nos sentir desamparados se aceitarmos o convite de iluminação. Não precisamos passar pelo sofrimento se nos momentos em que pudermos já tenhamos a vontade, a inclinação de aceitar o convite e nos iluminarmos moralmente, nos iluminarmos para a verdadeira vida, que não se encerra com o nosso momento passageiro na vida material, na experiência material. Então, essa foi uma breve experiência para que a gente contasse uma historinha e que ela tivesse algum significado bem simplório, bem limitado, mas que daqui a um ano a gente tenta se lembrar dessa história, a gente vai conseguir se lembrar. Essa é a ideia de contar histórias para contar um significado, mesmo que seja bem simples, bem primitivo. Ele serve para se perpetuar no tempo. E essa foi a proposta de oratória dessa oportunidade. Esperamos que tenha iluminado, tenha trazido alguma inspiração, tenha trazido algumas ideias interessantes para que a gente busque nas parábolas de Jesus encontrar o verdadeiro significado e alcance de sua proposta, do recado que Deus tem para nós, para que cheguemos ao seu reino, para que alcancemos o seu reino, para que possamos nos desenvolver a esse ponto, cada um a seu tempo, e que possamos futuramente todos nos encontrarmos nessa nova realidade, que não na vida material, mas na vida eterna. E essa foi a reflexão dessa oportunidade. Nós vamos dando por encerrado essa oratória, pedindo para que todos novamente se recolham seu pensamento a si mesmos, com essa conexão pessoal, essa conexão íntima com Deus nosso Pai, que nos ampare e nos acolha
nos renove as energias para mais essa semana e nos conceda a paz de espírito e renove nosso desejo de continuar lutando, aperfeiçoando nossa convivência e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Que possamos encontrar nossa luz, nossa iluminação interna de forma constante e que, com essa constância, possamos nos iluminar cada vez mais, ao ponto de podermos iluminar aqueles que nos rodeiam, aqueles que convivem conosco, aqueles que podem partilhar conosco de momentos, de reflexões, de ideias e de tudo o que Jesus pôde nos proporcionar para nosso aperfeiçoamento, para a nossa busca. Damos aqui por encerrado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, vou me despedindo, desejando que fiquem em paz, que fiquem com a luz, iluminem-se e até uma próxima oportunidade.